Um time desacreditado, uma seleção que nunca tinha feito nada no cenário internacional, que tinha participado de apenas uma Eurocopa e uma Copa do Mundo, em toda a sua história, e passando vexame em ambas. Um time recheado de jogadores desconhecidos e um técnico megalomaníaco, adversários com super seleções, craques e melhores jogadores do mundo. E ainda por cima, uma nação prestes a viver a maior crise econômica de sua história. Tudo isso parece muito ruim, mas na verdade se tornou apenas o combustível para esse histórico grupo de jogadores que embarcaram em uma jornada do qual voltariam maiores do que eles jamais poderiam imaginar. Há 20 anos, os gregos calavam o Estádio da Luz e finalizavam sua caminhada épica para uma das maiores zebras da história do futebol. No vídeo de hoje, nós vamos relembrar o título histórico da Grécia na Eurocopa de 2004. O ano de 2004 é tido por muitos como o mais maluco do mundo do futebol. O Porco foi campeão da Liga dos Campeões, batendo o Mônaco na final. O Once Caldas venceu a Libertadores, derrotando o poderoso Boca Juniors. Na Inglaterra, o Arsenal foi campeão invicto da Premier League. Na Bundesliga, o Werder Bremen superou o Bayern e levantou o caneco. Mas nenhum título foi tão inesperado e chocante como o da Eurocopa daquele ano jogada em Portugal. Os donos da casa eram um dos favoritos ao lado de grandes seleções como a Inglaterra, com a sua geração de ouro, a França de Zidane e Henry, a Holanda, que contava com um timaço, a Itália, que seria campeã do mundo 2 anos depois, sem contar as coadjuvantes Suécia e República Tcheca, que tinham a melhor geração de sua história. Mas nada disso foi páreo para o poder da amizade. Prestes a receber os Jogos Olímpicos de Atenas, a seleção grega chocou o mundo do futebol e conquistou um dos títulos mais improváveis e épicos que o futebol já viu. A construção do título europeu da Grécia começa em 2001, com a chegada do treinador alemão Otto Rehhagel. Ele assume o time no final das eliminatórias para a Copa de 2002 e logo em sua estreia sofre uma goleada por 5-1 contra a Finlândia. A Grécia não se classifica para a Copa, mas o treinador segue no comando e faz uma reformulação completa no time para a disputa das eliminatórias para a Euro de 2004. A campanha começou acidentada, com a Grécia perdendo os 2 primeiros jogos para a Espanha e Ucrânia. Mas, depois disso, o time venceu todos os 6 jogos restantes, incluindo uma vitória contra a Espanha fora de casa, e passou em primeiro do grupo, jogando a fúria para a repescagem. Com a vaga garantida, o objetivo de Otto era fazer um papel melhor do que a Grécia havia conseguido na Copa do Mundo de 94, quando foi aos Estados Unidos a passeio, perdendo todos os 3 jogos da fase de grupos, tomando 10 gols e não conseguindo marcar nenhumzinho sequer. A Euro de 2004 foi apenas a segunda vez que os gregos se classificaram para o torneio continental. A última havia sido em 1980, quando também ficaram na lanterna do seu grupo. O capitão daquele time, Theodoros Zagorakis, conta como era a expectativa da Grécia para a Euro. O único objetivo que tínhamos na Euro 2004 era ser competitivos, representar o país com orgulho e melhorar a terrível imagem que fizemos na Copa do Mundo. O sorteio da fase de grupos não ajudou os gregos. Eles caíram no grupo com os donos da casa, Portugal, além de Espanha e Rússia. Nem mesmo os jogadores acreditavam que era possível avançar para o mata-mata. Mas, logo na estreia, os gregos surpreenderam a si próprios e ao mundo do futebol. No primeiro jogo, o estádio do Dragão estava lotado em Porto para assistir à estreia da seleção da casa treinada por Luiz Felipe Scolari. Mas, logo aos 7 minutos, Karagonis calou a torcida com um chute rasteiro de fora da área. A Grécia tinha uma estratégia de jogo muito bem definida, se defender atrás e sair em velocidade com seus meio-campistas. E a estratégia funcionou. Em um contra-ataque, Seitarides sofreu o pênalti e Bazinas ampliou a vantagem. Portugal ainda conseguiu descontar com Cristiano Ronaldo no fim, mas a Grécia saiu com a vitória.
No segundo jogo, contra a Espanha, a Grécia saiu atrás com um gol de Morientes, ainda no primeiro tempo. Mas na segunda etapa, Caristeias igualou o marcador. A Grécia se segurou como pôde no final do jogo e saiu com um pontinho que seria fundamental para a classificação da equipe. Na última rodada, a classificação do grupo estava assim: Grécia em primeiro com 4 pontos, Espanha em segundo com 4 pontos, Portugal em terceiro com 3 pontos e a Rússia em último, já eliminada, com nenhum ponto. Bastava um empate para os gregos avançarem de fase, mas se não é sofrido, não é Grécia. Os gregos saíram atrás logo aos 2 minutos com um gol de Kirichenko e aos 17 tomaram um segundo de Bulikin. Com o resultado e o empate no outro jogo, os gregos ainda estavam se classificando, já que o confronto direto era o primeiro critério de desempate. Mas Portugal abriu o placar contra a Espanha, assumiu a liderança do grupo e jogou os gregos para o terceiro lugar. A Rússia perdeu chances de ampliar e na volta para a segunda etapa, Vrizas diminuiu para os gregos. Esse golzinho recolocava a seleção da Grécia no mata-mata pelo critério de gols marcados. Mas eles não podiam sofrer mais nenhum gol, senão perderiam no saldo. Quando o juiz apitou o final do jogo, a classificação terminou dessa forma: Portugal em primeiro e Grécia em segundo, classificados para as quartas de final. A fúria ficou pelo caminho novamente. Os gregos, que não tinham nenhuma esperança, agora começavam a sonhar. Mas pela frente existia um adversário ainda mais difícil: a França, atual campeã da Eurocopa. Os franceses entraram em campo como franco-favoritos e a Grécia como franco-atirador. A França foi melhor, mas quem quase marcou no começo foram os gregos. Barthès salvou em cima da linha. Então, aos 20 do segundo tempo, em mais um contra-ataque fulminante, Zagorakis cruzou e o atacante Caristeias marcou de cabeça. Henry ainda teve chance de marcar de cabeça, mas a Grécia venceu do fim e acabava de derrubar outro gigante pelo caminho. Após vencer a França, a desacreditada seleção grega começou a sonhar mais alto. Segundo um dos jogadores, aquela vitória foi a virada de chave para o time. Foi nesse momento que começamos a acreditar e a pensar: podemos realmente vencer esse título. A Grécia estava na semifinal. Dessa vez, o adversário era a República Tcheca, que vivia o auge de talento da sua seleção, com Pavel Nedved, vencedor da Bola de Ouro em 2003, Milan Baros, artilheiro daquela Euro, Tomas Rosic despontando e ainda Petr Cech, sem capacete, no gol. O jogo foi pegado e o goleiro grego ajudou a manter o placar em 0-0 no tempo normal, levando o duelo para a prorrogação. Na prorrogação, Cech também trabalhou. O primeiro tempo da prorrogação estava chegando ao fim. Já nos acréscimos, Tsitsiartas bateu o escanteio e Delas se antecipou à zaga e mandou para o gol. Os gregos já comemoravam a vitória, afinal, naquela Euro ainda valia a regra do gol de prata, que dizia que se um dos times estivesse na frente do placar no final do primeiro tempo da prorrogação, o jogo simplesmente acabava. Para a Grécia, aquele gol de prata foi quase como um gol de ouro. O árbitro Pierluigi Collina apitou e a Grécia estava classificada para a final, contra todos os prognósticos. No começo daquela Euro, as casas de aposta estavam pagando 150 euros para cada euro apostado no título dos gregos. Um completo azarão que nunca tinha feito nada em competições continentais, muito menos em Copa do Mundo, estava a uma vitória da glória. Antes da final, o sonho grego já não era apenas um sonho, ele estava prestes a virar realidade. O capitão da equipe relembra: assim que nos classificamos para a final, queríamos terminar o milagre. Não se tratava mais apenas de participar, nós queríamos vencer. Chegamos então ao dia 4 de julho de 2004, em Lisboa, no Estádio da Luz. Mais de 60 mil pessoas estavam prestes a prestigiar um dos maiores momentos da história do futebol, que será lembrado por gerações e gerações. O adversário da Grécia,
A seleção portuguesa, que chegava à final em casa, prontos para festejar com a sua torcida e levantar o caneco da Euro pela primeira vez na sua história. Portugal teve muito mais volume de jogo, como mostram as estatísticas no final. 16 chutes a 4, 16 escanteios contra apenas um dos gregos. Mas, quando a história está destinada a ser escrita, você só precisa de uma chance. E essa chance veio aos 12 minutos do segundo tempo. Basinas partiu para a cobrança de escanteio. O goleiro Ricardo saiu mal do gol e Caristeias, de novo ele, se antecipou para marcar. Figo ainda teve uma chance no final, mas chutou para fora. Então, quando o árbitro deu o apito final, o impossível tinha acabado de acontecer, na frente de todos. A Grécia, o azarão, estragou a festa portuguesa e conquistou o título inédito da Eurocopa. Nós os vencemos 2 vezes, na casa deles. Acho que foi a primeira vez que todos no estádio estavam torcendo contra o azarão. Foi algo que transcendeu o futebol. O que conseguimos é algo que acontece apenas uma vez, disse o capitão Zagorakis. Acredite, isso não vai acontecer de novo. Digo isso do fundo do meu coração. Foi um dos maiores milagres, se não o maior milagre do futebol europeu. Gostou desse vídeo? Então conheça também a jornada épica da maior zebra da história da Liga dos Campeões.